Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos um pouco mais sobre o Global Firepower e do porquê é preciso ter algum cuidado com o seu ranking militar de países. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do mundo militar no Twitter do canal, por isso se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link está aqui na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Recentemente foi publicada a lista de 2018 do famoso ranking militar de países do Global Firepower. Para a criação dessa lista anual, esse site mede um vasto grupo de variáveis, que vão desde as informações normais e habituais de equipamentos militares, como por exemplo o número de caças, de helicópteros de ataque, de blindados, de navios e de submarinos, até os aspectos menos visíveis da guerra, como a capacidade industrial, econômica, demográfica e logística de um país. A fórmula e principalmente o peso que eles atribuem a cada variável é um segredo não revelado, à frente de países como a Indonésia e Israel. Mas isso significa realmente que as Forças Armadas brasileiras são mais poderosas do que as Forças Armadas de Israel? Era mesmo muito bom se fosse, mas infelizmente não é. O Global Firepower tenta ser o mais realista possível e por isso, como referi, o site avalia e dá um elevado peso a variáveis como a mão de obra, portos, rodovias e aeroportos. E talvez por isso, por tentar ser excessivamente realista, o ranking final dos países acaba por se afastar da realidade dos fatos militares. Nesse caso específico entre o Brasil e Israel, a nossa Força Aérea tem 57 caças, todos eles caças F-5, comprados a partir dos anos 70, com 46 aparelhos tendo sido modernizados para o padrão F-5M em 2013. Já Israel tem mais de 250 caças, dentre eles caças F-16 de última geração, projetados e construídos especificamente para eles. Caças F-15 com aviônica israelense de última geração e até caças F-35 eles já possuem em operação. Em termos de blindados, o Brasil opera o Leopard 1, operando pouco mais de 120 veículos da versão A1 e 230 veículos da versão A5. E também algumas dezenas do M60 Patton, desenvolvido na década de 60 e modernizado nos anos 80 e 90. Já Israel tem como principal blindado de combate o Merkava, desenvolvido por eles próprios. A versão Mark IV do Merkava, equipado com a chamada blindagem ativa Trophy, já resistiu a mais de 3 centenas de disparos de RPG durante as várias operações que executou naquela região, provando com isso ser um dos blindados com a melhor capacidade de sobrevivência no campo de batalha de todo o mundo. E Israel opera quase 400 desses veículos, com 1.200 veículos em operação pertencentes às versões Mark I, Mark II e Mark III. Em termos de efetivos, o Brasil possui mais militares, com cerca de 327 mil no ativo, contra cerca de 176 mil militares ativos em Israel. Mas em Israel, o serviço militar obrigatório tem a duração de, acreditem ou não, 2 anos e 8 meses. E isso porque antes de 2015, o serviço obrigatório durava 3 anos. E por lá, até as mulheres são obrigadas a se alistar, o que significa que, em média, 4 em cada 5 adultos israelenses têm treinamento militar completo. Já no Brasil, o serviço militar obrigatório é de 1 ano, e com os cortes de verbas, muitos recrutas são mandados para casa antes disso. E mesmo com toda essa diferença em termos militares, o Brasil está em 14º e Israel está em 16º no ranking do Global Firepower. Isso porque, como já referi, esse site dá muita atenção e atribui muito peso a certos elementos logísticos e econômicos. Seria mesmo muito bom se o Brasil fosse militarmente superior a Israel, como faz supor o Global Firepower, mas infelizmente não é, com as nossas forças armadas ficando atrás em alguns pontos e critérios essenciais.
É certo que a questão logística, econômica e industrial pode afetar o resultado de conflitos armados longos e desgastantes, mas o Global Firepower ignora, por exemplo, alianças militares que também são determinantes em conflitos desse tipo. Por exemplo, em conflitos de grandes proporções, Israel sempre contou com o apoio material dos Estados Unidos, o que sempre serviu para contrabalançar as suas limitações logísticas e industriais. Mas nada garante que num conflito de grandes proporções envolvendo o Brasil contra algum outro país, poderemos também contar com o apoio de alguma superpotência. Basta vermos, por exemplo, o que aconteceu com a Argentina após invadir as Malvinas em 1982, com os Estados Unidos ignorando o Tratado Interamericano de Ajuda Mútua, que o obrigava a, no mínimo, permanecer neutro naquela questão, com os norte-americanos escolhendo alinhar-se com a Inglaterra, apoiando os britânicos de diversas formas. Por isso, muito cuidado quando usarem o Global Firepower e não saiam por aí afirmando coisas só porque está no ranking. Aquele site pode ser um bom ponto de partida para uma pesquisa mais aprofundada, mas não passa mesmo disso.